Bem, estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e nós na semana passada fomos até a pergunta de número 6 sobre provas da existência de Deus. Dando continuidade para encerrar esse capítulo, na parte 1, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, sobre Deus das causas primárias, a gente vai na pergunta número 7 que diz: pode-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Aí ele diz: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Então o que é que muitas vezes acontece? A gente fica buscando na materialidade, nos elementos químicos, até mesmo no Big Bang, que seria a explosão do universo, e que a partir daí haveria a formação dos mundos, o princípio de tudo. Mas a gente diz, se houve um princípio de tudo, o que é que haveria antes desse princípio? É por isso que dizemos, e com muita propriedade, que Deus é o incriado, porque se nós imaginarmos que houve alguma coisa antes de Deus, Deus não seria Deus, porque haveria simplesmente alguma coisa anterior a ele. E aí tanto é que os espíritos complementam a resposta com a explicação. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Então essa causa é o que a gente denominamos de Deus, o princípio de tudo. Então, cada vez que a gente procura, a gente vê, por exemplo, na física atual, as pessoas delimitando através de bilhões de anos-luz a existência do universo. Até algumas décadas se estimava que o universo tinha cerca de 16 bilhões de anos-luz, seria o seu tamanho, ou seja, de onde ele começou. Só para se ter uma ideia, um ano-luz equivale a aproximadamente 8 milhões de quilômetros. Um ano-luz. Agora imaginemos 16 bilhões de anos-luz. Seria, presumivelmente, até então, os estudos que a física, a astronomia, determinava para a extensão do universo. Aí abrangendo todas as galáxias, estrelas, constelações e tudo mais. Já se descobriu posteriormente, já de 2018 para cá, que essa fronteira que seria de 16 bilhões de anos-luz já está perto de 20 bilhões. Ou seja, à medida que a ciência vai avançando, as novas descobertas vão surgindo, descobre-se que o universo ele tem uma fronteira infinita. O que seria, mesmo que hoje estacionássemos nos 20 bilhões de anos-luz, o que haveria depois dos 20 bilhões de anos-luz? E o que haveria antes da explosão do Big Bang, que teria dado a origem ao universo? Então a gente percebe por isso que, com muita propriedade, os espíritos dizem que Deus é o incriado, é a causa primária de todas as coisas. E aí vem mais uma coisa, que a pergunta 8, que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra coisa, o acaso. E aí eu volto com aquela mesma questão. E o que seria o acaso? Como é que esse acaso formaria? Qual foi a melhor causa para essa combinação fortuita de elementos de matéria? E o que seria essa matéria para ela existir? Então a gente percebe que cada vez que a gente avança, inclusive dos nossos questionamentos, a gente vai chegando naquela conclusão de que Deus é uma causa incriada, ou seja, nada causou a existência de Deus, ele é a própria causa da existência da vida. Aí ele diz assim, a resposta a essa pergunta número 8, que os espíritos dizem a Kardec: outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente, e demais, que é o acaso? Nada. E o que seria a existência desse acaso? Teria que ter alguma causa. E ele vem com a explicação: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados
E por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária do mundo, do universo como um todo, ao acaso é uma insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então, como é que esse acaso permitiria ser a causa da existência do universo e a gente vê o universo todo equilibrado? Tomemos só por exemplo, para não me alongar muito, o nosso próprio sistema solar. Como é que esse acaso procederia, ou melhor, propiciaria um equilíbrio tão perfeito no movimento de translação e de rotação, que seria a Terra girando em torno do Sol e a Lua girando em torno da Terra, e esses planetas todos girando e gravitando em torno de uma estrela? Não é se fosse o acaso, mas cedo ou mais tarde haveria uma colisão, haveria uma disformidade nesse tipo de formação. Como é que as constelações elas existem? Como é que os planetas eles têm uma rota como se fosse algo predeterminado? Quem determinou isso? Foi o acaso? Mas o acaso ele se manifestaria de várias formas e haveria sempre uma incongruência na sua própria estrutura. Então é por isso que diz, além de ser um princípio inteligente, é um princípio incriado, porque ele é a própria causa da existência, Deus. E aí a última pergunta desse capítulo, quando ele diz que em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. De uma explicação. Depois eu faço umas pequenas considerações. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Qualquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Então a gente fica imaginando, por exemplo, digamos, um ser, por exemplo, as teorias que dizem assim, alienígenas, seres de outras galáxias, de outros planetas, com tecnologia, com conhecimento científico muito mais avançado, espíritos elevados, até mesmo espíritos de luz, propiciaram a criação e a harmonia do universo, a vida como um todo, porque a vida, o universo ele se manifesta no macro, que é o que a gente olha para o espaço através do telescópio e vê a imensidão infinita desse macro universo, e no micro, através dos micro-organismos, esse micro-universo que é imperceptível a olho nu e é preciso ter aparelhos muito potentes para poder identificá-los. Mas qualquer que sejam as situações do macro ao micro-universo, há uma causa anterior à existência desse macro e micro-universo. E essa causa anterior é que propiciou essa existência. E essa causa anterior é o que denominamos Deus. Então, por mais que haja uma inteligência superior que tenha propiciado a existência dos mundos, essa existência teve uma causa. Se algo antecedeu a ela, esse algo é mais inteligente, é superior a ela. E se algo não antecedeu, a causa em si se encerra dessa inteligência superior, suprema, que é, como ele diz, seja qual for o nome que lhe dê, a gente chama de Deus, podemos chamar de qualquer outra denominação dentro da nossa pobre linguagem, mas é sempre uma causa de superioridade infinita e que é incriada, porque se algo a tivesse criado, esse algo é que seria Deus. Bem, a gente encerra esse capítulo por aqui. Na próxima semana a gente vai, já na pergunta 10, os atributos da divindade. A gente vai tentar levar da pergunta 10 à pergunta 13, dentro ainda desse mesmo capítulo, parte 1, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que é sobre as causas primárias, falando sobre Deus. Muito obrigado e que a paz de Jesus esteja com todos.